Bom, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra desta terça-feira. Hoje nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas gravando com o deputado estadual Cabo Bebeto do PL. Um dos braços do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no estado de Alagoas, um dos representantes da direita, principalmente na capital, no estado, foi o deputado estadual mais votado aqui em Maceió. E a gente vai discutir vários assuntos com o deputado, eleições, a atuação dele parlamentar, já que ele está no segundo mandato. E a gente começa falando com o deputado, já que a gente está nesse período de eleições, o AC está nessa cobertura intensa do dia a dia, no ritmo das campanhas. Deputado, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra. Está correndo muito, deputado, nesse período eleitoral? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Alain. Muito bom estar aqui podendo falar com vocês. Correndo bastante, me dividindo entre Maceió e o interior. Eu tenho um compromisso forte aqui em Maceió com a candidatura do meu filho, do Caio Bebeto. É uma candidatura que demanda de muita atenção, muito tempo meu, mas eu também tenho um compromisso com toda Alagoas, que é também de fazer outros vereadores, prefeitos, vice-prefeitos no estado para que a direita cresça em Alagoas. Então, assim, a vontade que todos ganhem é a mesma. Eu desejo, do fundo do meu coração, que a direita cresça. A gente tem eleitorado para isso, a gente tem uma população que está amadurecendo politicamente e o trabalho é esse, para que esse viés, essa ideologia, que eu acredito que é a mais saudável para o alagoano, ela cresça aqui na consciência de cada alagoano e que a gente tenha mais políticos defendendo essas bandeiras. Você teve mais de 31 mil votos aqui em Maceió nas eleições passadas para deputado estadual. O seu desafio agora é transferir uma parte desses votos para o seu filho Caio Bebeto nessas eleições, buscando uma vaga à Câmara de Maceió? O desafio é que as pessoas conheçam melhor o Caio Bebeto. Eu digo que o Caio Bebeto é uma versão atualizada minha, é um cara mais centrado, um cara que estuda mais do que eu, um cara mais calmo, menos estressado. Então, ele é a minha melhor versão. Então, o trabalho hoje é que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Caio Bebeto melhor. Que quem conhecer vai se cantar que é um cara diferenciado. Como é que tem sido essas eleições, esse contato com as pessoas na sua busca por eleger o Caio Bebeto? Como é que você tem observado, por exemplo, o apoio? Você tem muita força, junto ao eleitorado do ex-presidente Bolsonaro, da direita aqui em Maceió. Depois das eleições, Bolsonaro acabou sendo derrotado, veio agora a gestão do presidente Lula. Como é que você observa esse termômetro atual do eleitorado com um perfil mais à direita aqui em Maceió, deputado? Olha, lógico que depois da eleição deu uma esfriada, As pessoas ficaram atordoadas com o resultado das eleições, digamos assim. Mas a gente não pode cochilar, não pode dormir, nem pode viver reclamando. O eleitorado de direita continua participativo, continua atento. Acredito que a gente vai eleger aqui em Maceió pelo menos 3 ou 4 vereadores realmente de direita, isso é importante. E o Caio Bebeto é uma das opções. Mas, assim, a gente já vê a nossa campanha é muito ou visita ou panfletagem sinal. E a gente é abordado e as pessoas pegam na mão, as pessoas sorriem quando encontram com a gente, falam que estão juntos, pedem para colocar adesivo, pedem material. E isso dá ânimo, porque, assim, não é fácil, é uma campanha que fisicamente você se dedica muito a ela, porque é uma campanha de rua. Mas quando a gente recebe esse retorno, a gente vê que vale a pena. A dificuldade do Caio Bebeto é maior, por exemplo, em estar disputando essa vaga dentro de um partido, que é o PL, que tem 10 vereadores de mandato na Câmara de Vereadores em Maceió, deputado? O senhor analisa dessa forma? Com o chapão ficou difícil. Concorrência, né? Se eu fosse o presidente do PL, certamente quase nenhum desses vereadores estariam lá. Eu realmente faria um filtro de pessoas que sempre estiveram nessa linha da direita, nessa linha de Bolsonaro, que sempre foram bolsonaristas declaradamente. Se eu fosse presidente, eu faria isso, mas o presidente é o prefeito tem, lógico, que pensar na sua administração, tem uma relação com esses vereadores, e natural que eles venham, como já eram da base do governo, viessem para o partido do prefeito para sair junto com ele. Então, assim, faz parte da política, O eleitor de direita, ele sabe quem é quem, ele está observando os candidatos. Esses vereadores já têm seu eleitorado, são pessoas que com sua base política consolidadas, eles não foram pelo PL para pegar esse eleitorado de direita, quem não é, ele tem o eleitorado dele, então assim, faz parte,
prefeito agiu certo porque concentrou toda a sua base no partido dele, que vai fazer maioria certamente na casa, e espero que os eleitores de direita façam essa reflexão e escolhem e votem realmente em quem for de direita. A gente observa que a campanha ela começou, né? Já estamos aí chegando já à próxima reta final, as eleições, mas a gente não tem visto, por exemplo, a presença por parte do campo da esquerda do Lula em apoio ao Rafael Brito, que é oposição ao prefeito JHC, e a gente não tem visto aqui em Maceió, e aí eu converso com vários eleitores de direita, inclusive seus eleitores, que não veem ainda a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo voto para a JHC. Você acredita que isso ainda pode acontecer até a reta final da campanha? Olha, o presidente Bolsonaro tem uma relação muito boa com o JHC. Se não fez ainda, por falta de tempo, de repente, rapaz, ele está com toda a prefeitura. Eu tive um dia, tem uns 20 dias que eu tive com o presidente Bolsonaro e o cara não para não. Esse dia foi um dia até meio tranquilo, que a gente passou, foi uma segunda-feira lá, eu passei umas 5 horas com ele, a gente almoçou. Mas é muito pedido de vídeo. Então, talvez o Jota não tenha se tocado de pedir, ou ele já tem esse vídeo e vai aguardar para mais em cima da hora, né? Então, assim, mas quem for de direita aqui em Maceió não tem outro prefeito para votar. É JHC, sem sombra de dúvida. Aqui em Maceió a gente já tem o JHC bem consolidado, né, encaminhando até a eleição para o primeiro turno. Mas, por exemplo, a gente tem cidades que fazem parte da região metropolitana de Maceió que vai ter uma eleição muito acirrada, que é o caso de Marechal Deodoro. Essa cidade de Marechal, que é uma eleição que é muito apertada, os votos eles são contados, né? E a eleição ela é disputada ali até o último segundo, até a última urna ser aberta. Você acredita que a atuação da direita também vai ser muito decisiva na cidade de Marechal Deodoro, já que vocês têm um apoio muito forte com o Júnior Damaso e o Cristiano Mateus? Sim, acredito. A gente tem um eleitorado lá expressivo. Deodorense, uma grande parcela do Deodorense é de direita. Espero que a gente consiga levar essas pessoas a votarem no Júnior Damaso. Júnior Damaso, na minha opinião, é a melhor opção para administrar a Marechal Deodoro. Já está mais do que na hora dele ter essa oportunidade. Mas é uma eleição apertada, eleição difícil, vai ser voto a voto, como tem sido nos últimos anos, nas últimas eleições. Mas acredito e tenho fé que o Júnior Damaso saia vencedor dessa eleição. Tem também Rio Largo, né? Tem 5 candidatos também, está uma eleição bem embaralhada lá, Rio Largo. Espero que como eu estava falando com você antes, Alain, né, a gente tem uma votação expressiva para Bolsonaro, mas quando vão diminuindo os cargos, sei lá, senador, governador, esse eleitorado vai se dissolvendo. Quando chega em vereador, infelizmente esse número é inexpressivo perto do presidente. E é preciso que o eleitor mantenha esse discurso. Se é Deus, pátria, família e liberdade, se é a direita para presidente, tem que ser, o santinho tem que ser completo de direita, porque Bolsonaro não vai fazer nada sozinho, eu não vou fazer nada sozinho. É preciso que a gente tenha na mente a importância da relevância de cada cargo, seja de vereador, de prefeito, de governador, de senador. Se você é de direita, você tem sim a oportunidade, tem sim candidato de direita, e você precisa, até por justiça, aquilo que você defende, votar nesses candidatos para manter o seu discurso sempre vivo. Não adianta a gente votar no presidente e que defende isso aí, e quando chegar para governo, votar em alguém que é totalmente diferente. Quer dizer, você quer ajeitar Brasília e Alagoas que se lasque, Então é isso que eu falo sempre que eu posso com os eleitores, quando eu palestro, que aí preciso manter o discurso, o seu santinho, que você defende o presidente de direita, tem que ser também o vereador de direita. Aí é que eu chego nessa questão, o deputado. A gente fala muito nesses vereadores de mandato do interior, como o senhor se referiu, que já tem um tempo. O senhor acredita que esse desafio da direita no interior, nas regiões mais afastadas da capital, passa pela construção e a formação de novas lideranças políticas do campo da direita? Quando eu falei desses vereadores, eu falei dos de Maceió, né, que já tem mandato, que Sim, foram claro. PL e tal. No interior, esse número que dissolve de eleitorado é bem maior. Mas o eleitor precisa entender que a política começa no cargo de vereador. E eu digo, se a gente tiver um vereador de direita que não compre voto, se ele comprar, ele não é de direita. Tem gente aí que diz que é de direita, sempre foi de direita, sempre disse que é de direita, está comprando, fazendo cadastro. Se eu pegar, vai para federal. Estou de olho aí. Gente aí que a gente pode ter uma surpresa, infelizmente, muito triste aí,
Gente fazendo cadastro. Se eu pegar, vai para federal. Aqui em Maceió? Aqui em Maceió. E eu vou ter o maior prazer de meter Mas vereador de mandato? Vereador de mandato. O senhor suspeita disso? Não, estou levantando. Eu não estou afirmando aqui, o senhor está suspeitando, né? Suspeito, tem bons indícios e eu vou trabalhar que se eu pegar, quem vai algemar sou eu. São conhecidos, deputado? Bem conhecidos. Bem conhecidos. Então, quando a gente vem para o interior, é preciso que o eleitor entenda que é preciso ter um vereador, pelo menos, independente. Porque muita gente fala, quem não compra voto, meu irmão, o cara vota a favor e contra o governo com a mesma cara. Porque ele é independente para votar com aquilo que ele concorda, a favor do que ele concorda e contra aquilo que ele não é de acordo. Então, o que a gente precisa é eleger pessoas que não comprem votos. Esses serão políticos independentes e vão defender aquilo que você acredita e vão votar a favor do que é certo e vão votar contra o que é ruim. Não tem segredo. Quando a gente elege alguém independente que não comprou voto, que não gastou milhões numa campanha, o cara vai tirar um mandato independente e vai representar você. Tenha certeza que vai lhe orgulhar esse cara que você votar assim. Estamos gravando com o deputado estadual Cabo Bebeto, do PL, aqui, diretamente do gabinete do deputado na Assembleia Legislativa. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do programa Com a Palavra. Não saia daí. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você. As obras de ampliação em um trecho da Menino Marcelo, um dos principais corredores viários de Maceió, foram concluídas. Agora, a avenida tem quase 2 quilômetros de nova via lateral, com 2 faixas paralelas no sentido aeroporto-centro. Também foram finalizadas a instalação de um novo sistema de drenagem pluvial, ciclovia e calçadas acessíveis, com piso tátil e rampas de acesso para pessoas com locomoção reduzida. Essas obras também incluem a modernização da iluminação pública e da rede elétrica e o aumento de áreas para estacionamento. A implementação de projetos para a melhoria da mobilidade urbana faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais sobre esse e outros projetos em braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Estamos de volta no segundo bloco aqui do programa Com a Palavra, diretamente do gabinete do deputado estadual Cabo Bebeto, do PL. Cabo Bebeto, o senhor falou sobre compra de voto. Para os políticos, a gente sabe que a sociedade, uma parte da sociedade, eu não posso generalizar, é claro, mas uma parte da sociedade ainda descredibiliza muito a política por essas práticas, né? Eu não gosto de falar assim que tem velhos políticos e novos políticos, velha política. Eu falo que normalmente tem velhas práticas e boas práticas, isso em qualquer segmento. Mas ainda é algo que incomoda, por exemplo, você que defende tanto essa denúncia da população pela compra de voto, ainda é algo que quem faz parte dessa boa política tem que combater de forma mais eficiente, deputado? Não reclamo não. Se tem a compra de voto é porque tem um eleitor que vende. Errado não é o político não. Se o cara não vota certo, se o cara não trabalha certo, chega na eleição, compra o voto, o eleitor vota, ele se reelege, ele está certo. Quem está errado é o eleitor. Quem tem que reclamar é o eleitor. Eu apenas aponto e mostro que é possível se eleger sem comprar voto. Que é possível se eleger cumprindo o seu papel de legislador, de fiscalizador, que é mostrar que é possível fazer uma campanha barata, sem muitos gastos, com o pé no chão, respeitando o dinheiro
que não é público, o dinheiro do cidadão, que está no cofre público, né? Então, assim, mas é o eleitor que é o errado. No dia que o político que compra voto não se reeleger, e ele vê que o que trabalha e não compra voto se reelege, talvez ele mude esse jeito de fazer política. Mas quem está errado é o eleitor. É como a história do roubo, né? Só tem roubo porque alguém compra. No dia que ninguém comprar roubo, não vai ter mais roubo. Então, só tem o cara que compra voto porque tem o eleitor que vende. Quem está errado, na minha opinião, mais errado é o eleitor. Deputado, eu queria entrar um pouco no campo, a gente saindo um pouco das eleições, e queria entrar um pouco na sua atuação parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. No primeiro mandato você ficou muito conhecido, né, por ser uma oposição muito ferrenha ao ex-governador Renan Filho. Está no seu direito, é claro, a gente vive nessa democracia. Em relação ao governo atual do Paulo Dantas, que foi seu colega aqui como deputado estadual, o senhor faz, digamos assim, uma oposição mais crítica? Ou não tem nada a ver o que eu estou falando aqui? O senhor acha que são governos, são gestões diferentes? Não, são gestões diferentes, mas bem parecidas. O que acontecia é que Renan Filho era um cara midiático, né? Renan Filho gosta muito de mídia e dava motivação para, inclusive, alguns discursos mais fervorosos meus aqui. Então, assim, eu passei acho que 2 anos sem falar Renan Filho, eu falava governador, até que ele começou a criticar muito o presidente, muitas vezes, na maioria das vezes ou quase todas, de forma pesada e desnecessária e injusta. E eu, quando comecei a falar também Renan Filho. E aí houve a pandemia, que para mim foi um teatro que ele fez aqui em Alagoas. E aí ele dava, né? O Paulo é um cara mais reservado. Eu tenho batido também na questão das gestões do que apresentado aqui na casa, mas certamente Renan dava muito mais assunto. Renan era um cara que todo dia estava na mídia, Renan era um cara que gostava de polemizar, tudo ele entendia de tudo, ele dava aula de tudo, e aí terminava dando cabimento, dando motivo para que eu também o rebatesse. Eu lembro que um dos discursos mais fervorosos, digamos assim, meu aqui, foi na questão da pandemia, onde ele fechou praia, isso nem é possível, mas o cara fechou praia, fechou a academia e estava fazendo funcional com mais 10 amigos aqui numa academia. E eu fiquei sabendo, 6 horas da manhã, fui para lá flagrar. Então, isso aí era a cara de Renan Filho, né? Proibia para você a história do socialismo, né? Socialismo para você e capitalismo para mim, é que os caras fazem. Todo socialista, político socialista vive muito bem. E Renan era um cara desse aqui, né? Que mandou todo mundo ficar em casa e estava fazendo funcional com seus amigos, 6 horas da manhã, feliz da vida, enquanto você não podia sair de casa, enquanto você não podia fazer sua fisioterapia, não podia fazer sua caminhada. Ele estava lá, feliz da vida, e a gente decidiu, porque a gente fez a denúncia, ele parou de fazer essa funcional com os amigos. O senhor tem um detalhe, como é que o senhor observa hoje a atual gestão do governador Paulo Dantas? Queria saber do senhor, por exemplo, o que é que o senhor observa que ainda precisa ser melhorado, o que é que já deu para avançar, dá para a gente ter esse termômetro, observando do ponto de vista seu, que é uma oposição mais crítica e é de um partido, de um grupo político diferente do atual governador do estado? Vamos lá. A saúde continua uma desgraça, está cada dia pior aqui em Alagoas. A gente tem pelo menos 2 hospitais que estão com obras paralisadas. 2 hospitais com obras paralisadas, o outro não está pronto ainda. A gente tem rodovias de novo, que é herança de Renan Filho, que asfalto bem fininho, já estão esburacadas, rodovias, algumas delas até novas. A gente tem, infelizmente, continuado, vai, o Estado tem aumentado a sua dívida, pego novos empréstimos, isso é uma herança que nossos netos vão pagar. Eu tenho falado aqui, mas poucas pessoas escutam. Tenho falado sobre isso, pedido de adiamento, apresentado emenda, mas infelizmente não surte efeito na prática. Como eu disse antes, né, sou minoria aqui. Então, assim, apesar de Paulo pessoalmente ser um cara reservado, eu acho que o que eu via de negativo se mantém. A gente continua com déficit de efetivo policial, somente no interior, cidades ainda, algumas sem policiamento, dividindo 3 cidades para 2 policiais militares tomarem conta. Não sei como é que se faz isso, mas é o que a gente tem. Repito, é o eleitor que votou e elegeu. E é esse eleitor que está errado. A segurança pública que foi uma das pautas mais fortes que lhe trouxe aqui à Assembleia Legislativa desde 2018, quando você foi eleito no primeiro mandato. Como é que você observa, você falou muito bem do déficit de policiais em algumas cidades daqui do estado de Alagoas.
Policial militar hoje aqui em Alagoas, policial militar, policial civil, as carreiras policiais, eles vivem uma realidade, de fato, como o governo defende, valorização, investimento, e de certa forma a gente percebeu isso nos números de violência que caíram bastante nos últimos anos. Ou você ainda acredita, deputado, que tem muita coisa para fazer para os policiais, para os profissionais da segurança pública? Vamos lá, muita coisa melhorou no governo Renan Filho, tem que tirar o chapéu, principalmente as perseguições que aconteciam nas instituições. No governo TEL, a gente sofreu bastante com isso aí. Então, o governo Renan Filho não houve essa perseguição. Mas no governo Paulo Dantas, a gente teve sim algumas vitórias, mas não de governo, coisas da Assembleia, o QO, lei de promoção, que a Assembleia também mexeu e prejudicou algumas leis dessas, mas enfim, é o processo. Mas a gente tem, por exemplo, muitas promoções já judicializadas, transitadas em julgado, e o governador Paulo Dantas, igual a Renan Filho, não assina. A gente tem, por exemplo, policiais civis que tiveram sua regularização de carga horária e o Estado teima em não pagar, o Estado está roubando todos os meses esses policiais civis. Já foi judicializado, perderam judicialmente, que foi uma aberração, vai para a Procuradoria deu a um, depois mudou o entendimento para o resto, para os demais. Então, assim, são absurdos e abusos e, infelizmente, os poderes não estão atuando. Mas, em relação à Polícia Penal, houve um acréscimo agora. A Polícia Penal hoje é uma categoria que está sendo bem atendida, pelo menos no básico, mas policiais militares e bombeiros reclamam demais das promoções e os policiais civis hoje questionam e reclamam muito dessa questão da carga horária, que eles fizeram um concurso para 30 horas, trabalham 40 e não estão recebendo. Todo mês trabalham 10 horas a mais. O Estado já reconhece isso, mas teima em não pagar. O Estado todo mês rouba os policiais civis de Alagoas. Isso vai se tornando um processo contra o Estado, né? E aí o Estado também, os policiais também não tem muito o que fazer, né? Morre e não recebe. É complicado. Agora, Cabo Bebeto, rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo para o segundo bloco, terminando esse segundo bloco agora do Com a Palavra aqui, direto do gabinete do deputado estadual Cabo Bebeto do PL. A gente volta daqui a pouco com o último e terceiro bloco do programa Com a Palavra. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você. As obras de ampliação em um trecho da Menino Marcelo, um dos principais corredores viários de Maceió, foram concluídas. Agora, a avenida tem quase 2 quilômetros de nova via lateral, com 2 faixas paralelas no sentido aeroporto-centro. Também foram finalizadas a instalação de um novo sistema de drenagem pluvial, ciclovia e calçadas acessíveis, com piso tátil e rampas de acesso para pessoas com locomoção reduzida. Essas obras também incluem a modernização da iluminação pública e da rede elétrica e o aumento de áreas para estacionamento. A implementação de projetos para a melhoria da mobilidade urbana faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais sobre esse e outros projetos em braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos.
Estamos de volta aqui no terceiro bloco do programa Com a Palavra, direto da Assembleia Legislativa, com o deputado estadual Cabo Bebeto, do PL. Deputado, a gente tem 2 crimes que aconteceram aqui em Alagoas recentemente. Primeiro do Kleber Malaquias, em Rio Largo, e recentemente o Adriano Farias, em Junqueiro, né? Pessoas envolvidas por fazer críticas a grupos políticos. Não vou entrar aqui no mérito de quem são supostos mandantes, porque os processos estão ocorrendo, a polícia tem feito a investigação. Mas a gente percebe que isso tem, de certa forma, voltado à tona aqui em Alagoas e parece que tinha dado uma trégua, né, no Estado esses crimes com suspeita de crimes políticos, né? Como é que você observa esses 2 crimes, principalmente o que mais chocou recentemente, o do Adriano Farias, lá em Junqueiro? Olha, esses crimes políticos deixaram de acontecer, né? Tinham dado um tempo nisso aí, mas ninguém tá livre disso aí. Eu acho que muita gente, ao fazer crítica política, termina tornando pessoal. Acho que tem que ter muito cuidado com isso aí, porque quando torna pessoal, sai da política e entra pessoal, e aí é cada um com o seu instinto. Eu acho que o judiciário precisa agir firme nisso aí. Não cabe mais nos dias de hoje. Você tem, e é o que eu defendo, quando alguém se excede com você, você tem ferramentas republicanas para você remediar o excesso do outro, né? Você tem a maneira civilizada de resolver. Lógico, se a justiça for omissa, aí você também não vai ser idiota de estar judicializando e o juiz passando a mão na cabeça do cara. Aí também tem que ter um limite. Mas a primeira ferramenta é essa. Se alguém lhe ofende, se alguém se excede, você busca remediar isso judicialmente. Repito, porque é a solução civilizada. Agora é preciso também que o judiciário entenda isso aí, né? Tem juízes que acham que querem banalizar ofensas, e não é assim, para que o cidadão, quando ele procura a justiça, ela seja feita. Porque, de repente, você procura a justiça e o juiz passa a mão na cabeça, diz que isso é normal, aí você está lavando as mãos, dizendo que o cidadão tome a atitude que ele quiser. Não estou dizendo que foi esse caso e que nem é esse caso. Mas a minha reação, quando sou ofendido ou quando alguém passa do limite, é judicializar e aguardar que o judiciário cumpra o seu papel, que é fazer justiça a quem está buscando. Falando em justiça um pouco, né, a gente já está entrando na reta final da entrevista aqui do Com a Palavra. A gente teve o episódio recente, né, da suspensão do X, o antigo Twitter aqui no Brasil. A grande parte da sociedade foi contra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E uma corrente importante política do país, mas também ligada à direita, observa que há hoje uma espécie de ativismo político do STF. O senhor também pensa dessa forma, deputado? Não tenho dúvida nenhuma disso. Alexandre de Moraes é um ministro que trabalha, que age, que decide totalmente com viés político. Totalmente. Não tem... para mim, nunca houve dúvida. Primeiro, o jeito que tratou o 8 de janeiro, as condenações desproporcionais. Então, advogados sem acesso aos autos, sem poder exercer a sua atividade de forma plena. Então, assim, para mim não há dúvida, é uma pena porque algumas pessoas da esquerda vibram com isso aí, só que ninguém está livre de justiça, né? O que hoje está doendo em mim pode doer em você amanhã, o que hoje me atinge numa restrição, pode atingir você amanhã, e isso não é saudável para nenhuma democracia. Então, espero que esse impeachment que foi apresentado no Senado caminhe, espero que ele responda por todos os excessos e abusos que ele tem cometido, e que o judiciário volte a ter suas vendas e julguem suas ações estritamente no direito, com o direito do lado, com a Constituição do lado. Para a gente encerrar essa nossa entrevista de hoje, deputado, a gente tem as eleições desse ano, 2024, que vão ocorrer agora, dia 6 de outubro, e daqui a 2 anos a gente tem novas eleições, né? Como é que você estrategicamente pensa daqui a 2 anos? É seguir aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual, se der certo, eleger o seu filho Caio Bebeto na Câmara de Vereadores, ou buscar voos maiores na política? Como é que você projeta essa sua sequência da sua carreira política? Olha, eu estou satisfeito aqui na Assembleia, eu consigo aqui desenvolver um trabalho, aqui eu consigo falar todos os dias. É lógico que eu penso
em disputar outros cargos, penso, tenho vontade sim, principalmente executivo, mas isso pode acontecer ou não, depende também da seleção do Caio Bebeto. Caio ganhando, lógico que eu tenho uma base maior, um tamanho maior, é importante, né? Política, a gente precisa ter tamanho. Tem outros amigos também que são candidatos, que espero que eles ganhem também no interior, aí, que a gente tenha uma base maior ainda, para pensar. Gosto de decidir com calma, o foco agora é 2024, vamos decidir 2024, e aí tem outras pessoas que eu converso, né? E a gente vai decidir mais na frente que passo será dado. Você teve uma boa votação em Maceió. Tenho vontade e não tenho medo nenhum de disputar nada. Você teve uma boa votação em Maceió, 31 mil votos na eleição passada. Se conseguir eleger Caio Bebeto, é natural que o seu nome passe a ser cogitado, por exemplo, para uma prefeitura de Maceió daqui a 4 anos? Né? Eu acho que eu nasci e me criei aqui. Eu acho que eu nunca passei. O tempo que eu passei mais longe de Maceió foram 16 dias, que foi no curso da Força Nacional que eu fiz em Brasília. Então, um cara que eu conheço. Aqui eu fui taxista, aqui eu fui policial militar, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei numa empresa de gás. Então, eu conheço bem tudo. Eu trabalhei muito tempo no centro com meu pai, fazia entrega, levava mercadoria de carro, né? Então, eu conheço muito bem Maceió. Tenho vontade, sim, de disputar uma prefeitura de Maceió, tenho vontade de disputar governo, de vir a vice. Eu tenho vontade. Mas a gente precisa ter os pés no chão. Depende muito dessa eleição agora. Mas, assim, vontade eu tenho e medo não tenho nenhum. Esse foi o deputado Cabo Bebeto, sem fugir de nenhum assunto, sempre muito disposto a atender a imprensa aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa Com a Palavra. Seja bem-vindo, espero que a gente possa, em outras oportunidades, debater, né, sempre o assunto. A gente sabe que a direita é um campo que cresce muito, principalmente aqui na capital, no estado de Alagoas, e sempre, ou direita, ou esquerda, ou centro, quem for do meio político sempre vai ter muita voz, muito espaço aqui no Acta e sempre à disposição do programa Com a Palavra para discutir sempre a política de Alagoas e formar a boa opinião para você que nos acompanha. Na próxima terça-feira a gente sempre volta, com toda semana entrevistando um personagem da política alagoana. Um forte abraço e até mais.